Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis 22. Esse texto, eu acho que é um dos maiores textos de conflito sobre pai e filho que eu conheço na Bíblia. Esse texto, ele fala sobre o dia em que Deus pediu a Abraão o seu filho Isaque. Pediu para Abraão sacrificar o filho Isaque no monte que ele mostraria. Ele aparece para Abraão e diz exatamente isso. Abraão, pegue seu único filho, suba ao monte que lhe mostrarei, para que sacrifique-o ali mesmo como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Aqui, literalmente, como está na palavra. E aqui o texto não conta, mas eu imagino, porque o texto conta essa parte e já pula para o versículo 3. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. E disse aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. E caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai? Sim, meu filho, aqui estou, respondeu Isaque. A brasa e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí, a maioria das pessoas conhece essa história. Se você não conhece, eu desafio você a ler esse capítulo de Gênesis 22. Aviso que é impactante, porque aqui o escritor não conta a parte que eu penso como mãe que sou, de um único filho, o conflito do seu coração e da sua alma nessa hora de ele mesmo com suas próprias mãos ter que matar seu único filho, que ele esperou até a idade de 100 anos para conceber, e que esse mesmo filho que ele ia imolar era um filho da promessa do próprio Deus. Eu digo assim, único filho, porque Ismael já estava em outro propósito, mas também era filho. Mas este filho que eu falo, único, é porque ele era o filho da promessa, mesmo da aliança. E ele foi, e seguiu, mas eu fiquei pensando, como isso foi pelo final da tarde e noite, ele deve ter, eu acho que ele nem dormiu à noite. Eu acho que ele passou a noite em claro, porque eu penso, tá? São as minhas percepções. Tamanho o tormento dele, de ter que fazer isto, de abrir mão do seu único filho. E enfim, vencido ou não esses conflitos emocionais que ele estava vivendo, Abraão, certamente o caminho que ele teve que percorrer até esse monte, certamente ele viveu conflitos ali. Ai, vou ou não vou? Ai, eu tenho que matar? Será que Deus vai me livrar? Será que é isso mesmo? Eu não sei qual foi o tipo de pensamento dele. Eu sei que eu pensaria dessa forma. Ai, será que... Meu Deus, eu vivi até aqui. Mas o meu filho é de Deus, eu sei, ele foi promessa de Deus na minha vida. Eu sei que Deus me deu e Deus pode tirar. Eu entendo isso, mas a gente tem, como pai e mãe, aquele sentimento de amor incondicional pelo filho. E você fala assim, Senhor, seja eu e não ele. Leva a mim, não meu filho. Mas nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. É claro que hoje nós não temos que sacrificar um filho dessa forma, mas Deus nos pede sacrifícios. Os nossos Isaques, por exemplo, às vezes são lugares que nós gostamos de frequentar que não nos edificam. O nosso Isaque, aquele que nós temos que matar, são aqueles amigos que temos que não produzem em nós uma vida de santidade, uma vida que nos leva mais perto e mais próximo e mais íntimo a um relacionamento com Deus.
O nosso Isaac pode ser o nosso trabalho, pessoas que são extremamente viciadas em trabalho e acham que tudo que tem é força do seu braço. Esse é um Isaac a ser vencido. Acho que nesses tempos, um dos maiores Isaacs que nós temos é o trabalho, sim. A má gestão do tempo, que nós não temos tempo de dedicar ao Senhor, nós dedicamos a todas as outras coisas. Se sobrar, e quase nunca sobra, nós damos esse tempo ao Senhor. E penso que o Isaac das emoções. Nós vivemos uma geração extremamente ansiosa, vivendo extremamente conectada ao passado. Então nós temos altos índices de depressão. Conectadas ao presente, e nós temos os burnouts e pessoas extremamente ansiosas vivendo estresses, né? E síndrome de pânico, porque estão extremamente ansiosas vivendo o futuro. Então elas têm estresse, ansiedade, síndrome de pânico por conta desse excesso de futuro, né? Então nós vivemos os excessos na nossa vida. Hoje tudo é muito rápido, hoje é tudo muito acessível, se assim podemos dizer. E as pessoas, elas não conseguem hoje fazer uma leitura de um texto muito grande porque não conseguem concentrar naquilo, ler aquilo para tirar um aprendizado aprofundado. Hoje as informações são rasas demais. Rasas demais. Então as pessoas ficam muito no raso e muito na superficialidade. E isso é um Isaac. Olha, você tem vários Isaacs aqui. E eu tenho certeza que você poderia me citar muito mais. O Isaac da vaidade, o Isaac do orgulho, o Isaac da falsidade, da inveja, da mentira. Nós vivemos numa vida tão de aparência. O Isaac da aparência, eu tenho que parecer. Hoje nós não temos uma sociedade do ser, mas uma sociedade do parecer. Hoje nós não temos uma sociedade que abraâmica, que eu sou uma pessoa que creio em Deus e que isso se reflete na minha maneira de viver. Nós somos cercados e somos atraídos por uma série de coisas e elas são feitas mesmo e elas são criadas para nos prender e para manter nosso foco, nossa atenção e nossa vida introjetada nisso, de maneira que tem pessoas que não conseguem mais sair e vão se viciando cada vez mais, por exemplo, em redes sociais, em maquiagem, em plástica, em ter um corpo assim ou assado, a boca, os olhos, o cabelo. A pessoa não consegue mais ser ela mesma de forma natural. Ela sempre tem que estar com algo artificial. Existem pessoas que são assim. Nós vemos outra coisa que muito interessante, que quando eu leio esse texto me lembra o sacrifício de Jesus. Quando ele foi levado, preso, e ali começou toda aquela tortura, e ele teve que carregar a própria cruz. E aqui mostra que o caminho de Gólgota, até Gólgota, acho que é assim que fala, ele carregou a cruz. E aqui nós temos o Isaac, que carregou, né, um rapazinho, ele teve que carregar a própria lenha, né, do holocausto sobre as suas costinhas. Lá ele colocou a sua lenha e carregou o próprio lugar onde ele ia ser sacrificado, semelhante a Cristo que carregou a própria cruz que ia ser sacrificado. Esse texto me remete a esse sacrifício. Tanto Isaac quanto Cristo carregaram sobre si o local da sua morte, o local onde eles iam ser mortos. Isso é tremendo, tremendo, até me emociona, mas é tremendo demais. E o pai carregou a brasa, carregou a faca, e aí chega um momento que o filho pergunta, olha, nós temos tudo preparado, temos a lenha, temos a brasa, temos tudo, a faca, tudo. Aonde está o animal para o holocausto? E o pai respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Por quê? A gente não consegue, né, como pai e mãe, dar notícias ruins para os nossos filhos. Não que a gente queira privá-los de todas as notícias ruins, mas tem notícias como esta. Ó, meu filho, o sacrifício é você, tá? Você se prepara que você vai morrer agora. Imagine o nível de ansiedade que ele ia colocar esse jovem, essa criança.
Então, os pais, às vezes, eles têm que peneirar e a forma como ele vai comunicar aquilo tem que ser, tem que usar de muita sabedoria. E até o momento, Abraão não disse para ele que ia ser ele mesmo, até que chegou no momento bem crucial mesmo, que Abraão então disse que ia ser ele. Então Abraão colocou lá, diz no versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e colocou sobre o altar em cima da lenha. Quando ele diz que amarrou o seu filho, eu não entendo, sabe? Aí eu fico pensando, será que essa criança lutou? Ela disse, eu não quero, eu não vou, eu não quero, pai não me mata, não me coloca nesse fogo, não me mata. E eu fico imaginando a luta, talvez corporal até, para o menino se escapar. Então, ele amarrou o menino. Ai, gente, olha que situação. Ele amarrou o próprio filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Mesmo o menino chorando. Eu acredito que esse menino chorou muito para ele não ser colocado sobre aquela lenha, e o pai também chorou muito. Eu acredito, tá, gente? Eu acredito. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o menino. Eu acredito que entre muitas lágrimas. E o anjo do Senhor, porém, o chamou. Abraão, Abraão. Ali, sim, estou aqui. Ele respondeu, não estenda a mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Quando eu ouço essas palavras, mais uma vez eu me lembro do sacrifício de Jesus na cruz, que Deus não negou o seu único filho que ele tinha, o único, unigênito, que era rei, que estava na glória, no trono, que os anjos o adoravam noite e dia sem parar. Tudo estava debaixo dos seus pés, da sua ordem. E ele teve que, abrir mão desse filho, destituí-lo do reinado celestial para vir aqui na terra, viver como ser humano e ser sacrificado por mim, por você, por causa que nós éramos errantes, escravos do pecado e não havia bondade nenhuma em nós. E ele sacrificou para que a sua bondade, o seu amor e a sua salvação nos alcançasse, a sua graça fosse derramada sobre nós. É um plano perfeito, um plano maravilhoso e que teve um preço muito alto. O sangue de Cristo é o preço mais alto que ninguém pode jamais pagar. Por isso que a voz do sangue de Cristo é a voz mais alta no reino celestial. O nome de Jesus é o nome mais alto. Por isso que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há nada no céu e na terra, no mundo visível ou invisível, maior do que o seu poder, do que o seu sacrifício, do que o seu sangue, do que a sua glória. Todo preço que poderia ser pago foi pago por ele. Ele pagou tudo e no final de tudo ele disse ainda tetelestai na cruz e se entregou, significando está consumado. Eu fiz tudo, tudo. Eles não precisam fazer mais nada, Pai. Perdoa o seu povo. E depois a gente ainda recebe o maior poder que a gente pode ter dentro de nós, que é o Espírito Santo, que fala conosco, que nos guia, que nos leva aos lugares mais altos, nos faz andar em lugares celestiais, nos faz vencer aqui na terra, nos livra dos perigos e sempre nos direciona a uma vida de santidade, de amor e de comunhão e de sinceridade com o nosso Deus, porque diante de Deus nós podemos ser nós mesmos, nós podemos confessar nossos pecados, dizer onde erramos, aonde que nós somos errados, e Ele nos pega nos seus braços de amor, perdoa os nossos pecados e nós renascemos todos os dias nesse amor como novas pessoas, cada vez melhores, cada vez mais levadas à santidade. Por esse Deus maravilhoso, com esse plano infalível que Ele fez por nós, por esse amor que Ele tem por nós. E depois disso, gente, Ele diz assim no versículo de número 15: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse:
Juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei da sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar, como a areia beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas porque você me obedeceu. E então ele pegou seus servos e partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Aqui você vê, é simples a palavra que está aqui no final do texto. Eu vou te fazer, vou te abençoar, vou te multiplicar, porque você não me negou o único filho, tal, tal, tal. Todas as nações serão abençoadas porque você me obedeceu. É simples, obediência. Simples não significa que seja fácil. É um processo vital para você ter uma vida de intimidade com Deus, para experimentar tudo aquilo que Deus tem para sua vida, para que você viva tudo aquilo que Cristo já conquistou por você na cruz do Calvário. É um processo que você vai ter durante toda a sua vida aqui na Terra. De glória em glória você vai crescendo, você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. O caráter de Cristo vai te preenchendo, ele vai te dominando, ele vai passando a ser você. O Cristo dentro de você. Obediência. É uma única palavra, simples, que significa processo. Nada na sua vida vai vir sem processo, nem seu dinheiro, nem seu trabalho, nem suas conquistas. Nada do que você gosta, do que você ama, vem até você sem processo. Até o processo de você que gosta de maquiagem, você acorda de manhã, você passa por um processo. Pré-maquiagem, primer, base, pó, batom, rímel, delineador, sombra, blush, água termal, não sei o que. Brincos, roupas, tudo é um processo que você faz diariamente. Você levanta todos os dias, e você vai para o seu trabalho exercer a mesma função lá no seu trabalho. Para que num determinado momento você consiga uma promoção, se você consiga subir degraus, ser cada vez mais promovido dentro da sua empresa. Esse é o processo que você faz aqui para conseguir coisas terrenas. E no espiritual é a mesma coisa. Você tem que andar de glória em glória, de degrau em degrau, e cada vez mais sendo promovidos para lugares melhores em Deus. E depois o texto termina com os filhos de Naor. Passado algum tempo, disse Abraão que Milca dera filhos a Naor, seu irmão. Naor era irmão, né? Acho que era mais velho. Uz, o mais velho. É Uz o mais velho. Buz, o seu irmão Quemuel, pai de Arã. Quesedeque, Azô, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Eles foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Com a concubina chamada Reumá, Naor teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Macá. E assim termina este texto com uma breve genealogia dos irmãos de Abrão. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários também a sua opinião, algo que você queira acrescentar, porque aqui são só pequenas percepções, eu não faço muito aprofundamento, mas eu espero que você tenha aproveitado. Eu desejo a você que esse Deus que abriu mão do seu próprio filho unigênito também, que este filho, que este sangue esteja sobre a sua vida, esteja sobre você todos os dias, e que seu Espírito Santo te revista de poder e de graça, para que você atravesse todas as dificuldades e para que ele despeje sobre o seu espírito a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Uma ótima semana, até mais.